Quem não me conhece, eu sou a Maíra, né? Esposa do Rafael, mãe do Samuca, que eu estou morrendo de saudade porque ele não está aqui conosco. E é uma honra ao pastor Davi e a Jamila dar essa oportunidade para eu estar aqui. Eu prefiro sempre pegar o microfone para orar, mas Deus designou para que eu estivesse aqui hoje, e com certeza Ele escreveu isso no livro que escreve a minha história. Então é por isso que eu vou cumprir, e vou cumprir com excelência, porque eu sou só um instrumento do Senhor, amém? E Ele vai falar aos nossos corações. Ele fala primeiro comigo, e através de mim, com certeza Ele vai falar com cada um de vocês. Mas para isso nós precisamos estar com o nosso coração aberto para receber exatamente tudo aquilo que Ele planejou para esta noite, amém? Então feche seus olhos aí que nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós entregamos toda a glória e toda a honra deste culto ao Senhor. Nós declaramos que o Senhor é único, que o Senhor é o único digno de ser exaltado sobre este lugar, Pai. Nós não aceitamos nenhuma retaliação do inferno e declaramos que a Tua palavra é viva e eficaz e ela nunca volta vazia. E por isso esses adolescentes receberão do maná do Senhor essa noite, Pai, e eles serão transformados para a glória do Senhor. Amém, amém. Galera, é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre urgência. Quem me conhece sabe que essa palavra tem tudo a ver comigo, porque eu sou, quem não sabe, eu sou enfermeira de pronto-socorro há 6 anos. Então eu amo urgência e emergência. Então, quando Deus me deu essa palavra, eu falei, meu Deus, qual é o título dessa palavra? E Ele disse urgência. Eu falei, eita, glória. Então nós vamos falar sobre urgência. Urgência, porque a urgência ela cabe dentro do nosso cotidiano como cristão, né? Ser cristão requer urgência. No meu dia a dia, dentro do pronto-socorro, eu vejo que tem algumas características que nós precisamos ter para realizar as coisas com urgência. A primeira é proatividade. Nós precisamos ser proativos, nós precisamos agir para poder suprir essa urgência que está acontecendo. A segunda coisa é que nós precisamos ter conhecimento e precisamos ter sabedoria, porque nós precisamos conhecer aquilo que estamos fazendo e precisamos ter sabedoria para lidar naquele momento de uma maneira sábia, de uma maneira que vai resolver o nosso problema. E a terceira coisa é a ousadia, né? Durante uma urgência, muitas vezes o medo abate em nós, eu falo isso por experiência própria. E aí nós precisamos ter a ousadia de agir com muita sabedoria, com muita intrepidez. E é assim que o Senhor nos chama, para que a gente possa proclamar a palavra de Deus com urgência, tendo sempre a sabedoria, a proatividade, agindo e sempre tendo a ousadia que o Espírito de Deus libera sobre as nossas vidas. Amém? É nós. Então, dentro de tudo isso, o significado, eu procurei lá o significado exatamente da urgência para vocês entenderem, é a necessidade que requer pressa. Agora deu para todo mundo entender, porque a urgência tem tudo a ver com a nossa vida cristã? Requer pressa, amém? E eu queria confirmar essa palavra em Romanos 8:19. Então você que trouxe a sua Bíblia, bota ela para cima e dá um gritinho aí. É desse jeito, nós precisamos estar munidos da nossa espada, amém? Eu falo muito amém, né? Amém. Romanos 8:19. Olha que sucesso. Vamos lá. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Amém? Ou seja, o que a palavra de Deus está nos dizendo, que há um grande anseio, há uma pressa dentro de os filhos, de toda a criação, para que os filhos de Deus sejam revelados, ou seja, para que a gente se manifeste. Então a criação anseia por isso. Então se anseia porque nós precisamos dessa urgência. E aí o texto que nós vamos usar hoje é 2 Coríntios 5:1-21. Agora é a palavra a qual nós vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Eu vou ler do 1 ao 21. Como diz meu marido, que você não babe aí na sua cadeira, né? Que eu creio que você está lendo a palavra de Deus. Amém? Vamos lá.
Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Pode passar. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Porque, de fato, nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso, estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus, e se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aleluia! Agora eu falei aleluia, não falei amém, né? Preparados? Amém? Eu estou ansiosa para aquilo que Deus vai fazer essa noite. Vai ser muito top. Bom, então, quando Deus me deu essa palavra, foi o ano passado. Então já faz um tempinho. E eu estava orando à noite. Eu gosto de orar à noite. E aí eu estava orando na sala, tal. E ele me deu uma palavra. Eu falei: Senhor, não sou eu, pastor. O pastor é o meu marido. Então não precisa me dar essa palavra. Mas o que eu vou fazer com isso? Ele falou: não, só escreve. E eu fui escrevendo. E dentro desse tema de urgência, ele me disse que tem algumas convicções que nós precisamos ter para exercer com muita intrepidez e com muita sabedoria e com muita eficácia aquilo que Deus nos determina a fazer. Amém? A primeira convicção é a convicção de para onde estamos indo. Lá em 2 Coríntios 5:1. Coloca para mim, por favor. Isso. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Aí Paulo nos dá a certeza do quê? De que nós temos uma vida eterna, não é? Paulo nos traz a certeza de que há uma casa construída por Deus, a Nova Jerusalém. Quem é da rede Nova Jerusalém aí, ó, dá um gritinho. É isso aí. Nós temos uma casa criada pelo próprio Deus. Então nós temos a certeza que há uma eternidade para nós.
E aí, dentro dessa questão de para onde nós estamos indo, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós construímos no nosso dia a dia, revela exatamente para onde nós estamos indo. Ou muitas vezes revela exatamente para onde nós queremos ir. Aquilo que nós construímos no nosso dia a dia em sentido de prioridades, valores. Porque o Senhor traz inúmeras prioridades para nós. Mas muitas vezes nós não priorizamos aquilo que agrada o coração de Deus. Paulo fala nessa carta aos Coríntios, muitas vezes, que nós precisamos agradar o coração de Deus. E que Ele anseia por agradar o coração de Deus. Mas muitas vezes a prioridade que nós temos tomado não tem agradado o coração de Deus. E as prioridades, elas revelam realmente quais são os valores que nós temos. Porque muitas vezes nós damos valores às coisas, eu acredito que muito na maioria das vezes, nós damos valores a coisas que não têm valor algum. E o que tem realmente valor, que são as coisas que Deus estabeleceu para nós, que são os planos perfeitos de Deus para as nossas vidas, que é renunciar ao pecado, entre outras coisas, nós invertemos isso e nós menosprezamos essas coisas que têm maior valor para Deus. Então, dentro dessas prioridades e esses valores, algumas perguntas que Deus coloca no meu coração, como a prioridade do nosso relacionamento com Deus. Porque eu não sei você, mas eu preciso todos os dias priorizar ter um tempo a sós com Deus. E eu acredito que não seja diferente com vocês. Porque muitas coisas querem impedir a gente de priorizar aquilo que realmente tem valor. Porque no tempo com Deus, você encontra muitas coisas, você ouve muitas coisas, você deixa muitas coisas e você vive muitas coisas. Não é verdade? Em Deus, no nosso tempo a sós com Ele, no nosso secreto, na presença de Deus, algo acontece. Aleluia! Algo acontece. E é isso que nós precisamos priorizar. Algo que edifica, algo que constrói verdadeiramente o que tem valor. Eu não quero dizer que você não precisa estudar. Poxa, Maíra, então, eu não vou construir nada aqui mesmo, não vou estudar, não vou fazer uma faculdade, porque não tem finalidade alguma, não tem muita finalidade. Deus quer que você seja uma influência onde você estiver. Amém? Deus determinou isso para você. Você não precisa ser um pastor, você não precisa, ser um missionário, mas aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. Eu sou enfermeira porque Deus estabeleceu isso para mim. O meu sonho era ser missionária. Mas um dia Deus falou, não, primeiro você vai fazer enfermagem, vai ser enfermeira, vai ser missionária onde você está. E depois eu vou te colocar aonde eu quero que você esteja. E que seja assim sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você seja uma influência para essa geração. Que você seja uma influência dentro da sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Que as suas prioridades revelem às pessoas quem verdadeiramente você é e para onde você está indo. Amém? É nóis. Lá em Mateus 6,19, eu gosto muito da Bíblia, tá? Então você pode abrir aí comigo, por favor. Eu deixei marcadinho porque eu sabia que eu ia ficar nervosa e não ia abrir certo, né? Mateus 6,19. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Tá aí. E aí o próximo, que é o 20, ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Vai para mais uma. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então nós precisamos nos perguntar, que tipo de relacionamento nós temos construído? Porque o relacionamento que Deus deseja é o relacionamento com Ele. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno. Mas muitas vezes nós estamos se relacionando com quem? Ou com qual coisa? Então a gente precisa tomar isso para a nossa vida e para o nosso coração. Outra questão que ajuda a nós a entendermos para onde nós estamos indo é a questão do olhar. Nós temos olhado para a eternidade. Eu não sei se assim é com você, mas eu acredito que você já tenha percebido isso. O olhar, ele muda completamente a circunstância pela qual nós passamos. Uma pessoa, por exemplo, que está depressiva, que está muito triste, ela não está com os olhos fitos em Deus. Muitas vezes ela está com os olhos exatamente no problema.
E ela com certeza só vê problema porque ela não tem a esperança. Quem é a esperança? Jesus, Ele é a nossa esperança de vida. Então, quando os olhos dela não estão fitos em Deus, com certeza ela não tem a esperança. Então, tudo que ela vê é problema, são dificuldades. É por isso que o nosso olhar tem que ser transformado, porque quando nós transformamos o nosso olhar, nós transformamos tudo à nossa volta. Amém? E eu quero dar um exemplo, né? Porque quando nós entendemos essas prioridades, valores e o nosso olhar para a eternidade, nós deixamos de lado muitas coisas. Por exemplo, se você tem alguma intriga aí com alguma menina, que menina é muito de ter intriguinha, né? De ficar chateadinha, enfim. Homem é mais tranquilão, né? Fala mal do outro de repente, depois já pede perdão, tá? É nós, estamos juntos, é isso aí. Mas essa realidade não acontece aqui com Girl Power. Amém? Somos todas unidas, é isso aí. Jamila agradece. Enfim, e quando há esse tipo de intriga, essas coisinhas, quando nós temos o nosso olhar para a eternidade, para aquilo que realmente tem valor, nós não ficamos de mimimi. Nós entendemos que nós, como prioridades, precisamos perdoar, simplesmente. Simplesmente, porque se você conhece, você sabe para onde você está indo, você sabe que o seu alvo é Cristo, aquilo que te prende, te impede de chegar até onde você tem que chegar. Então a falta de perdão, a intriguinha que você tem com alguém, o ressentimento, a amargura, poxa, travei. A amargura que você tem de alguém, ou de alguma coisa, ou algo que aconteceu na sua vida, tem que ser deixada para trás. Eu já contei isso para algumas das minhas discípulas, e é uma realidade. Eu me vejo, as meninas podem se ver assim, tá? Como princesas, amém? E Jesus é o cavaleiro do cavalo branco, é o príncipe, aleluia. E aí, eu vejo que ele está lá em cima daquele monte, e eu estou indo em direção a ele. Eu sei que é uma fantasia, assim, mas é o que eu vejo, tá? Então, e eu vejo ele lá em cima. E essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, essas amarguras, essas dificuldades, essas picuinhas, né? De a pessoa olhou torto para você e você ficar chateada, ou fulano falou alguma coisa. Enfim, aquilo são correntes que vão gerando pesos em você e você não consegue caminhar até o cavaleiro do cavalo branco. Então, você precisa se desprender disso para que você possa correr nos braços do seu Pai. É isso aí, gente, conversa aí comigo, amém? É nóis. Bom, e diante de tudo isso, o que é mais lindo, coloca aí para mim 2 Coríntios 5:5. Nós vamos em todo o texto, tá? Cada parte tem algo de Deus para nós. Deus nos preparou para isso, como garantia nos deu o Espírito. O que é mais maravilhoso é o seguinte, que Deus simplesmente Ele não libera prioridades para você e valores, e fala assim, ó, cumpre aquilo que eu te dei, cumpre aquilo que eu estabeleci. Não, o Senhor, Ele deu o seu próprio Espírito, para que eu e você conseguíssemos cumprir aquilo que Ele determinou para nós, amém? Deus é maravilhoso, cada vez mais que nós conhecemos a grandeza, a bondade, a fidelidade de Deus na nossa vida, nós ficamos mais felizes, mais impactados e mais impulsionados a viver tudo aquilo que Ele tem para nós. E a palavra de Deus diz também em 2 Coríntios 5:7, que nós precisamos viver pela fé e não pelo que vemos, porque realmente o mundo espiritual não está visível a nós, assim, né, a olho nu. Nós precisamos viver uma vida com Deus para entender o mundo espiritual. Nós precisamos ter uma vida com Deus para desenvolver a nossa visão daquilo que é eternidade. Amém? Amém. Nossa, com uma sede, espera só um minutinho. Até que horas mesmo, amor? Tá, amém. Seguinte, então nessa questão, nessa carta que Paulo traz para nós, ele nos chama para que a gente possa definir as nossas prioridades e agradar o coração de Deus. E a segunda convicção que nós temos, que nós devemos ter para entender essa urgência, é a convicção do amor e da reconciliação. Vira para a pessoa que está ao seu lado, para você acordar e diga: a convicção do amor e reconciliação. Rolou até um beijinho ali no amor. 2 Coríntios 5:14. Projeta aí para mim, por favor. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Quem pode dizer amém? Amém. Bom,
A experiência que eu tive, que foi quando eu decidi realmente ter uma vida com Deus, foi quando eu conheci o amor do Pai, né? Todo mundo aí já sabe que eu nasci, né? Praticamente na igreja. O Rafa zoou que minha mãe teve trabalho de parto dentro da igreja quando eu falo isso, mas não, é porque meus avós eram da igreja, meus pais, enfim, meu pai no começo, e agora minha mãe também é. E aí, nós íamos à igreja e tudo mais, só que eu na verdade, eu não tinha decidido ter um relacionamento com Deus. E um dia, quando meu pai veio para a Batista e o meu irmão tinha uma célula, eu decidi ir nessa célula, e lá eu tive um encontro com Deus. E eu fui impactada por um amor que me constrangeu. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu quero te dizer que se você não viveu, essa noite você vai viver. Eu creio que essa noite Deus vai transbordar o teu coração. Ele vai preencher cada lacuna do seu coração com o amor dele. Um amor que constrange, um amor que não gera esforços para te amar. Um amor que não estabelece condições para te amar. É por isso que ele é incondicional. Ele não estabelece nada para que te ame. Simplesmente ele decidiu te amar primeiro. E por isso a palavra diz que o amor de Cristo nos impulsiona, porque gera um anseio, gera um desejo, gera uma vontade de viver ainda mais daquilo que Deus tem para nós. Todo mundo conhece João 3,16, não conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eita, isso aí, igreja, glória a Deus, pelo menos João 3,16, né? E eu quero saber de vocês. Diante desse versículo que você lê, isso gera alguma coisa no teu coração? Porque deveria gerar, né? Porque às vezes a gente fala assim, né, de repente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna, enfim. Mas quando você para pensar que Deus, ele entregou exatamente tudo que ele tinha por mim e por você, é difícil a gente assim pecar com naturalidade, né? Se você parar para pensar, toda vez que você for pecar, você lê esse versículo e entender esse amor tão grande que Deus tem sobre nós, esse amor tão... vamos lá. A fé passa pela cabeça. Aleluia. Então foca aqui, amém? Presta atenção, é isso aí. Enfim, então se todas as vezes que nós fôssemos fazer algo, nós pensássemos nesse versículo e lembrássemos de tudo aquilo que Deus fez por mim e por você, com certeza nós pecaríamos muito menos. Pelo menos eu acredito que seja assim. Não conseguimos mensurar esse amor. Coloca aí para mim Romanos 8,38. A maioria também conhece esse versículo. E estou convencido. Vamos ler bem alto todo mundo junto para arrasar? Porque se não for para arrasar a gente nem vem. Vamos lá. Estou convencido poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! É manto, esse é manto, igreja. Isso é para comprovar realmente que nada mais pode te separar do amor de Deus. Exatamente aquilo que o Rafa falou na oração. O véu que separava hoje não separa mais. Porque Jesus se fez pecado para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento. Nós éramos inimigos de Deus, mas fomos feitos amigos de Deus. Amém? Então hoje nós podemos nos relacionar com Ele e ter a convicção desse amor sobre as nossas vidas e sobre essa reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19, coloca aí para mim, por favor. Vai falar sobre a reconciliação. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Ou seja, você precisa entender essa reconciliação e esse amor de Deus para que você possa ser um reconciliador e levar essa mensagem maravilhosa da reconciliação. O 3, nós vamos falar sobre a convicção da renúncia e do novo. Essa dá uma pegada, né? Porque renúncia,
É uma coisa mais assim complicada, que as pessoas muitas vezes me perguntam na célula, poxa, mas o que é renunciar? Como assim? Eu vou renunciar o quê? Por que eu preciso renunciar tantas coisas? Lá em 2 Coríntios 5,15, Ele morreu por todos para que os que recebem sua vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então essa é exatamente, portanto não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Ou seja, a convicção daquilo que nós precisamos ser. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, nós precisamos renunciar àquilo que somos e àquilo que temos, para que Ele possa ter tudo em nós. Porque quando Deus Ele entregou para nós, Ele entregou tudo, Ele não entregou metadinha, Ele não morreu pela metade. Deus é um Deus de tudo. Eu tenho essa mania de falar que Deus é um Deus de tudo, porque realmente Ele entregou absolutamente tudo para mim e para você, por mim e por você. E é exatamente assim que nós devemos fazer. Nós precisamos retribuir tudo, exatamente dar tudo aquilo que nós temos e que nós somos. Ah, mas o que eu preciso renunciar? Simplesmente renunciar o pecado. Porque é algo que te afasta de Deus. É claro que nós lemos lá em Romanos 8,38 que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o pecado, com certeza, nos afasta da presença de Deus. Porque Deus, Ele não consegue ir contra o seu caráter. E o seu caráter é santo. E por ser santo, Ele não se envolve com o pecado. Ele não negocia com o pecado. E que seja assim sobre a sua vida. Que você não negocie com o pecado. Que você não negligencie a palavra de Deus, que diz que Ele precisa ser sobre a sua vida. Que você precisa renunciar ao pecado para ter a verdadeira liberdade em Deus. Amém? É nóis. Nós somos livres para renunciar ao pecado. E é por isso que nos tornamos nova criatura. Quando nós somos livres do pecado, nós entendemos que nós precisamos ser renovados, que nós precisamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. E é por isso que lá em 2 Coríntios 5,17, coloca aí para nós. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou... A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Quando nós batizamos, quando nós encontramos Jesus e nós falamos, não, vamos batizar. Ali nós representamos que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E quando ressuscitamos com Ele, não é mais a nossa vida, mas é a vida dEle em nós. Nós precisamos honrar aquilo que há dentro de nós. E é por isso que nós somos nova criatura. E por sermos nova criatura, nós deixamos o centro. Porque quando nós não conhecemos a Cristo, ou às vezes mesmo conhecendo a Jesus, a gente acaba sendo o centro da nossa vida. Alguém já ouviu falar em egocentrismo? A maioria das pessoas tem o hábito de ser egocêntrico, né? Tudo gira em volta do seu próprio umbigo. Tudo é para satisfação sua. Tudo porque eu preciso. Ah, mas porque eu isso? Ah, mas porque eu aquilo outro? Ah, mas e eu, né? Mas a partir do momento que Deus te faz nova criatura, quem é o centro da sua vida é Cristo. Porque o lugar de honra que Ele deve ter é no centro da sua vida. E é Ele que tem que permanecer no centro da sua vida. Amém? A quarta convicção é a convicção da urgência para cumprirmos o que nos foi determinado. Em 2 Coríntios 5,20, estou muito Bíblia hoje. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie-se com Deus. Eu achei muito pesado isso. Não sei você, mas presta atenção. Nós fomos feitos embaixadores de Cristo, certo? O que é um embaixador? É aquele que representa algo, né? Então, no caso, nós representamos o reino de Deus na terra. Então, nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós precisamos representar. E aí eu te pergunto, como você tem representado o reino de Deus para as pessoas? As pessoas, ao olharem para você, elas veem verdadeiramente como o reino de Deus funciona? Ela vê verdadeiramente a face de Cristo? Verdadeiramente você tem representado o rei desse reino, que é Jesus? Então, quando ele fala, nós somos embaixadores de Cristo e nós falamos em nome de Cristo. Quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Poxa,
Nós precisamos verdadeiramente ter uma vida com Deus em profundidade, para ter a ousadia de manifestar o reino de Deus na terra. Nós precisamos entender que nós fomos chamados e determinados para sermos embaixadores e revelar a glória de Deus, porque nós nascemos para o louvor da glória de Deus, e é isso que precisamos cumprir, porque foi isso que foi determinado por um Deus que te criou e me criou. E aí, dentro da questão de cumprirmos aquilo que nos foi determinado, é algo que está muito em alta, né? Que é a questão de, para que eu vivo? Qual é a razão da minha vida? Muitos adolescentes, eu acredito que isso é algo já da adolescência, porque na minha época eu também me perguntava, oh meu Deus, por que eu nasci? Por que você me teve? Quando minha mãe me batia, eu falava, por que eu nasci? Por que você me fez então? Enfim, o meu irmão falava muito isso, aí ele apanhava muito também. Mas, quando nós falamos isso, os adolescentes costumam falar, é porque nós não entendemos verdadeiramente quais são os propósitos que foram estabelecidos sobre nós. Na verdade, a nossa razão de viver é Jesus, e quando nós não conhecemos essa razão de vida, nós não conseguimos viver, nós apenas sobrevivemos. Vocês entendem que se você não cumpre aquilo pelo qual você nasceu para cumprir, você apenas sobrevive? Porque viver é viver aquilo pelo qual você nasceu. Mas se você não exerce aquilo que você foi chamado para fazer, você não vive, você apenas sobrevive. É por isso que há inúmeros suicídios, porque as pessoas não conseguem entender o porquê elas estão aqui, qual é a qualidade delas, qual é o destino que Deus preparou para elas, qual que é a ação que Deus determinou para que ela faça naquele dia. Então aquele dia para ela é vazio, a vida dela não tem mais sentido. Eu ouvi, deixa eu só beber uma água rapidão. Eu ouvi algo do tio do Rafa. A gente estava em Belo Horizonte. E ele trabalha no rabecão. Não sei se vocês sabem o que é rabecão, mas é que pega os corpos dos mortos em rua, assim, tipo de acidente e tal. Aí teve um acidente, o cara morreu. Não precisa fazer barulho. O cara morreu, ele vai lá e pega, né, os mortos, enfim. E aí nós estávamos falando, ele estava falando que naquele dia ele pegou criança, né, morta, porque estava na época de verão, e aí tem cachoeira lá perto, e aí encontrou o corpo de uma menina morta e tal. E aí eu gosto de ouvir essas histórias assim, porque eu gosto de urgência e emergência, acho que é por isso. Mas eu gosto de ouvir. E aí ele falou assim, aí a gente começou a falar de suicídio, e eu comentei sobre Marília, sobre o estado de São Paulo, a questão dos suicídios, né, de adolescentes e tudo mais. E ele me contou que ele já pegou gente que cometeu suicídio com 10 anos, com 10 anos. Eu fiquei passada. Eu falei assim, mas como assim com 10 anos? Eu falei, não tinha pai, não tinha mãe? Ele falou assim, não tinha. Tinha, mas era uma família completamente desestruturada. O filho ficava muitas vezes sozinho, jogado. E aí o filho deixou uma carta. Ele não me contou detalhes da carta, porque eu acredito que ele também não leu. Mas essa criança de 10 anos deixou a carta, e pelo que ele disse, é porque ele falou que ele não tinha razão mais para viver. E o quão triste isso é, porque nós carregamos em nós a razão da vida. E o quanto nós temos mostrado para as pessoas qual verdadeiramente é a razão de viver para eles. Nós precisamos nos posicionar no reino de Deus. Nós precisamos tomar essa palavra que Paulo diz aos Coríntios para nós. Nós precisamos entender a vida eterna, nós precisamos entender o plano eterno para nós. Nós somos plano eterno de Deus. Se você não entende que você é essa noite, você vai entender que você é, porque você é plano eterno, você é filho do Deus eterno. Então há uma eternidade para você, a salvação para você, a vida para você, a alegria para você, amor para você, porque aquele Deus que é todo poderoso, Ele quer fazer infinitamente mais na sua vida e na minha vida. Amém? E dentro dessa convicção da urgência de cumprirmos aquilo que nos foi determinado, eu quero te dizer uma coisa. Satanás, ele não fica feliz se você souber para que você nasceu, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito que Deus estabeleceu. Ele não quer que você descubra. E é por isso que muitas vezes nós passamos anos sem descobrir. Igual ele comentou comigo que já teve pessoas de 80 anos que cometeram suicídio. Às vezes aquela pessoa, há 80 anos, ela não conseguiu descobrir a razão da vida dela. Ela não cumpriu
o propósito que Deus tinha estabelecido, e apenas ela sobreviveu. E com certeza sobreviver deve carregar muita tristeza, deve carregar muita frustração, porque quando nós fazemos a nossa vontade, com certeza nós nos frustramos, mas quando nós cumprimos a vontade de Deus, que é boa, ela é perfeita, tudo vai cooperar para o bem, amém? Mas quando nós não realizamos aquilo que Deus estabeleceu, com certeza nós iremos nos frustrar. E é assim sobre as pessoas, e é por isso que nós precisamos entender esse propósito. Nós precisamos, porque quando nós entendemos aquilo que nós precisamos cumprir, nós cumprimos com pressa. É por isso que a palavra nos traz urgência. É a urgência de proclamar o Evangelho, é a urgência de resgatar um adolescente que está com depressão, é a urgência de resgatar uma pessoa que está na beira da morte, uma pessoa que não tem mais esperança, uma pessoa que vive na tristeza, que vive angustiada. É por isso que Deus nos chamou, porque Ele tem pressa. Ele tem pressa para que eu e você tomamos posse de tudo aquilo que Ele tem para nós, para que nós possamos exercer e avançar o reino de Deus e saquear a porta do inferno, em nome de Jesus. Nós precisamos arrombar a porta, saquear o inferno e trazer para a nossa família, a família de Cristo, vidas que se rendam a Jesus, amém? Aleluia. E a última convicção. A convicção de quem nós somos. Essa eu acho linda. É claro que todas são, mas essa é mais. Abre para mim Jeremias 1:5. Muita gente deve conhecer isso, essa passagem também, esse versículo. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Eu quero que você receba essa palavra para a sua vida hoje. Eu quero que você entenda que Deus, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha estabelecido propósito sobre a sua vida. A gente sempre fala isso na célula, que Deus gerou propósito, e dentro desse propósito Ele falou assim, não, eu vou escolher o Vinícius. Ele vai exercer esse propósito. E Ele fez um outro propósito, e Ele falou, não, eu vou escolher a Ana Sara. E ela vai exercer esse propósito. É assim que Deus faz. Deus faz do fim para o começo. Ele é o início, o fim, o alfa e o ômega. E é assim que Ele estabelece as coisas. E Ele nos separou. E Ele nos nomeou. Eu ouvi algo eu achei muito forte, assim, e muito lindo. Num culto que a gente foi lá em Belo Horizonte. E a palavra estava sendo dita sobre Daniel. E o pastor comentou algo que eu nunca tinha parado para pensar, na questão de nomear. E aí, quando eu estava pensando nisso, quando eu estava fazendo a minha ministração essa semana, e aí estava complementando aquilo que Deus já tinha me dado, e aí Deus me deu isso aqui, esse versículo, e está escrito aqui, ó, nomeei. Vocês vão entender. O pastor falou assim, que nós, muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, hoje em dia, nós nomeamos os nossos filhos com nomes que estão na moda. Né, ou nomes que você gosta. Já teve, né? Teve uma época que teve bastante Enzo. Teve época que teve bastante Samuel, tanto que o meu chama Samuel. Eu coloquei por causa da Bíblia mesmo, mas tudo bem. Mas, enfim, tem ondas de nomes que acontecem. Mas que antigamente o povo de Deus, que eu acredito que o povo de Deus, lá na antiguidade, os princípios eram muito mais estabelecidos do que hoje. É por isso que antigamente deveria se casar virgem, e hoje esse princípio e esse valor foi totalmente transformado, porque eles estavam muito mais próximos de Deus do que a nossa geração. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. E aí a gente tem esse costume de nomear as pessoas com um nome que nós gostamos, os nossos filhos, enfim. Mas, naquela época, o povo de Deus nomeava debaixo do propósito que Deus estabelecia sobre a vida deles. Por exemplo, Daniel, aí ele colocou o nome de algumas pessoas da Bíblia e aquilo que significava esse nome. E lá estava escrito, Daniel, o Senhor é o meu juiz. Então, o que Deus quer dizer aqui?
que Ele te nomeia, que Ele estabelece algo para a sua vida. Simplesmente Ele não te dá um nome só por dar. Ele te dá um nome que está estabelecido, um propósito. Assim como Daniel. Aí ele até brincou, né? Imagina o pai chamando, o Senhor é meu juiz. Né? Para a pessoa não esquecer pelo qual ele nasceu, pelo qual ele tem que viver e pelo qual ele tem que morrer. Por um Deus poderoso, amém? É nóis. E aí, eu quero perguntar para vocês, para a gente caminhar para o fim. O que tem... Obrigada, amor. Eu te amo. Pelo menos ele. Bom, enfim. Eu quero que vocês parem para pensar agora, que vocês aquietem os seus corações, amém? Parem de se movimentar. Porque Deus ainda vai falar essa noite. Ele já está falando, amém? Aleluia. O que determina o que você é? O que tem determinado quem você é? O que as pessoas dizem ao seu respeito? O que a sua mãe ou o seu pai declaram sobre a sua vida é o que tem te determinado? Ou aquilo que Deus diz que você é? Porque Deus diz que você é amado, que você é escolhido, que você é príncipe e princesa, que você é a menina dos olhos de Deus, ou você é o menino dos olhos de Deus. Então, o que tem determinado o que você é? Nós só somos aquilo que nós aceitamos para nós. Então, eu quero te convidar hoje a, se alguém determinar algo sobre a sua vida, que você rejeite em nome de Jesus. E que você diga, não, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu carrego comigo a salvação. Eu sou embaixador de Cristo. Porque Deus estabeleceu uma autoridade sobre mim e sobre você. Para exercer e para avançar o reino de Deus. Em nome de Jesus.